Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira após derrota vergonhosa para a equipe do Botafogo. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar bastante também sobre outros assuntos. Próximos jogos do Vasco, claro, né? Visando a pré-Libertadores também, porque o Bahia foi derrotado por São Paulo na Arena Fonte Nova, entra em uma crise temporária. E o Vasco foi derrotado na mesma proporção aí para o Botafogo no estádio Newton Santos. Enfim, jogos difíceis que o Vasco enfrenta agora pela frente, né? O próximo contra o Fortaleza na Arena Castelão. Estaremos em loco fazendo aí a nossa cobertura, fazendo a nossa cobrança, fazendo aí o nosso trabalho em prol de melhorias. Enfim, não vamos parar nunca o nosso trabalho. E claro, você que está aí do outro lado acompanha tudo com exclusividade e primeira mão. Então, antes da gente começar, eu já peço para você correr ali no joinha para dar aquela moral e lá nos comentários deixar sua opinião. Não esqueça de compartilhar também o canal para todos os vascaínos aí, seus grupos de WhatsApp. E outra, tá? Você que quer aí sacar o seu FGTS em menos de 24 horas, a Mais Ágil resolve isso para você. A Mais Ágil desenrola a sua vida que você quer fazer aquela viagem, construir aquela casinha, reformar a tua casa, comprar aquele carro, levar a patroa para passear, enfim. A Mais Ágil te ajuda muito nesse percurso, facilitando e sacando o seu FGTS com antecipação. Menos de 24 horas ele pode estar na sua conta. O contato da Mais Ágil está aqui e também na descrição desse vídeo. Beleza? Então corre lá na Mais Ágil. No primeiro comentário fixado está o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira aqui também do nosso trabalho e você pode estar ganhando R$500 no seu primeiro depósito através do link ali embaixo. Clica no primeiro comentário fixado, o link está lá da Estrela Bet, que é parceira do nosso trabalho, parceira do Vasco também, patrocina o Vasco no basquete, no futsal e, claro, precisa da nossa ajuda aí, vamos ser parceiro da Estrela Bet. Então sai dessa casa de aposta e corre lá, porque é super importante. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar sobre a partida, sobre o futuro, sobre cobranças e muito mais. Que terça-feira bem sombria, né? Não foi só a derrota para o Botafogo, não. A gente vai falar bastante sobre todas as questões que envolveram essa terça-feira de derrota no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco enfrenta o Fortaleza, né? Lá no Castelão, jogo no dia 9 de novembro, no próximo sábado, às 19 horas, estaremos em loco fazendo a nossa cobertura. No dia 21 de novembro, o Vasco volta a São Januário às 20 horas, na quinta-feira, para enfrentar o Internacional. Depois, no dia 24 de novembro, vai à Neoquímica Arena às 4 da tarde do domingo, no dia 24, para enfrentar o Corinthians. Depois, volta ao Caldeirão para enfrentar o Atlético Goianiense, jogo no dia 30 de novembro, no sábado, e ainda sem horário e local definido. O Vasco continua em São Januário contra o Atlético Mineiro, né? E finaliza o campeonato contra o Cuiabá. A gente vai falar bastante sobre esses jogos, porque são os próximos jogos do Vasco, caso o Gigante da Colina queira tirar ainda, né, os 3 pontos de diferença do Bahia. Isso porque o Bahia foi atropelado pelo São Paulo na Arena Fonte Nova, entra numa crise, e o Vasco, que precisa olhar para o Bahia, né, como um adversário direto nessa vaga na pré-Libertadores, começa a também, né, entrar numa pequena crise. O torcedor cansou de vários fatores e a gente vai falar aqui bastante sobre eles. Bom, vamos falar sobre o jogo. O Vasco entra em campo sonolento, disperso, com medo, covardemente falando, uma equipe fragilizada psicologicamente. Literalmente respeitando o Botafogo como se a camisa do Botafogo fosse maior que a do Vasco. Não, o elenco atual do Botafogo é um elenco melhor. O Botafogo está indo para onde a gente já foi e voltou. A gente precisa só voltar. O Botafogo está indo pela primeira vez, campeão da Libertadores pela primeira vez, final da Libertadores pela primeira vez, chegando aí ao segundo título nacional, né? Enfim, é difícil a gente observar, né, esse cenário em que o Vasco é uma instituição muito maior, mas dentro de campo, nessa temporada, um elenco muito pior. Observando esse cenário, principalmente, né, em um cenário hostil para esse elenco, a parte física vem à tona. Como não falar da preparação física desse elenco? Como não falar que o Diego Pereira, hoje no Corinthians, e o Corinthians joga, né, com uma intensidade assim considerável em alguns momentos, como não falar que ele ficou ali esperando o Vasco se posicionar
e ele teve que ir para o Corinthians porque o Vasco não quis o trabalho muito bem feito dele na pré-temporada, porque eu estive lá e acompanhei, e hoje é uma porcaria a preparação física do Vasco, uma equipe que não consegue manter uma intensidade. É uma equipe sem um nível aceitável. E o Paiva fala a respeito da temporada pesada, mas a temporada é pesada para todo mundo. O Vasco só jogou a Copa do Brasil até as semifinais e o Campeonato Brasileiro. Tem equipe que jogou, está jogando Libertadores, Sul-Americana até hoje, Copa do Brasil até hoje e joga com intensidade no Campeonato Brasileiro. Então não é desculpa, tá? O trabalho é mal feito e ponto final, porque a gente observa. Beleza, o Paiva não era o treinador no início da temporada, os dirigentes não eram os mesmos dirigentes do início da temporada, né? No caso Marcelo Santana, mas nós que cobrimos o Vasco estamos a vida inteira. Então, para a gente comparar um trabalho do outro é muito simples. E é gritante. Se você quiser, você pode pegar o Payet como referência. Pega o Payet no início do ano e o Payet hoje. O Payet do Diego Pereira e o Payet do Daniel Félix. É só pegar como referência para quem não quer ter muito trabalho de análise. É simples. Agora, a gente observar situações de gerência de elenco, né? Vamos lá. O que o Emerson Rodrigues está pensando, cara? O jogador briga com a esposa, não acorda para o treino de domingo, treino preparatório aí para um jogo importante contra o Botafogo. Se o Vasco ganha, já teria aí saldo zero, né? Para a luta do G7, já teria os mesmos 46 pontos que o Bahia perdeu em casa. E num jogo importante, às vésperas, o cara alega que foi briga com a esposa, problemas pessoais, e o Vasco dá folga para o atleta, ele não vai para o jogo, fica em casa para resolver esses problemas, ou sei lá o quê. O Emerson Rodrigues ele está achando que ele está em qual clube? Porque é brincadeira, né? O Vasco vai precisar se posicionar fortemente diante desse assunto. Na minha opinião, já vou deixando aqui, é multa e alta, tá? Isso daí é falta de profissionalismo, falta de comprometimento, e isso é inaceitável. Nós não vamos deixar isso passar. Se o Vasco quiser colocar panos quentes na situação, a gente vai cobrar o tempo inteiro, porque é o nosso papel. E claro, né, falando em nosso papel, eu vou deixar para vocês, óbvio, a minha pergunta aqui para o Rafael Paiva na coletiva, com um tom de cobrança sim, e assim vai ser. Não vamos deixar de cobrar jamais, só que é o seguinte, né, a gente também tem que gerir o que a gente fala. Felipe Coutinho nunca está preparado, não foi para o jogo, nunca está preparado. O Vasco não se posiciona oficialmente a respeito da questão física dele. Só fala em poupar por isso, poupar por aquilo. O JP foi anunciado ontem, só ontem. O jogador fez um procedimento no joelho, né, um problema que ele teve numa dividida contra o Criciúma, lá em Criciúma, tá? Meses isso já. O Vasco se posicionou ontem a respeito disso. E claro, né, a situação do Jair também, que não foi para o jogo, enfim. Cara, a comunicação tá falha. O Vasco atravessa um momento sombrio, né? Diante de um cenário hostil financeiramente, mas, cara, tá complicado, tá difícil. Mas vamos lá. O Vasco entra em campo, joga mal, joga de forma patética. O Botafogo acaba com o jogo ali nos 12 primeiros minutos. Acabou o jogo ali. Ali acabou o jogo, o Vasco tem o João Vitor expulso ainda na primeira etapa, o jogo acaba ali. E o Botafogo desacelera, né? O Botafogo desacelera, joga em ritmo de treino. O Vasco até criou uma oportunidade ou outra ali no momento que o Botafogo ficou disperso, mas a diferença técnica é gritante. A gente pode até falar que, tem que colocar o Maxime, tem que colocar o Alegria, a gente tem que pensar um pouco mais, jogar ali o Leandrinho na esquerda. A gente pode tentar encontrar qualquer situação de jogo aqui que a gente possa estar justificando alguma coisa, mas não dá, é discrepante, é um abismo técnico absurdo e um abismo físico absurdo. O Botafogo joga com intensidade, trabalha bem a sua parte física, os jogadores mantêm-se um nível de velocidade e potência física o jogo inteiro, enquanto isso o Vasco sofre. Quantas vezes eu vi o Paulo Henrique ali caído no chão, respirando? Quantas vezes ali a gente viu o time do Vasco ficando para trás ali, com muita facilidade? Então são coisas que precisam ser cobradas. E a gente vai cobrar, a gente sempre cobra, né? E vamos cobrar contra o Fortaleza se for preciso, porque o Fortaleza também é um time intenso, joga em casa e o Vasco vai ter que tomar cuidado, né, com essa equipe, caso o Vasco queira chegar a coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Difícil, complicado, mas não é impossível. Mas precisa de uma mudança urgente para 2025. Mas como que vai gerir um ano de 2025, olhando nesse momento, né? Um elenco com contratos longos. Jean Davi, Alex Teixeira, Souza, enfim. É difícil, é complicado. Vamos ver como que vai ser feito esse ano de 2025. Aí aparece o Grego, né? Um possível interessado na Vasco SAF. Aí tem muita gente que critica o torcedor que quer o cara de qualquer forma, porque é isso que eu estou te falando. A 777 ela veio exatamente nesse sentido, um sentido de desespero, um sentido de não tem o que mais possa ser feito. Então, essa questão do Grego, não critiquem o torcedor que se ele quer ou não aceitar.
se ele quer ou não um novo parceiro quanto antes. Você viu hoje, né? Hoje você vai olhar os replays aí dos gols do Botafogo, o jogo como foi. E aí, olha a diferença de uma SAF organizada com um investidor e, infelizmente, vai ganhar quem investir, vai ganhar quem tem dinheiro. Porque a equipe do Vasco é inferior tecnicamente ao Botafogo e, normalmente, a equipe inferior tecnicamente, ela se sobrepõe fisicamente, né? Ela se prepara durante a semana para fisicamente, quem sabe, né, na vontade, no ímpeto, equilibrar o jogo. A equipe do Vasco foi inferior às duas coisas, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Então fica difícil, fica complicado. E não critiquem o torcedor que vai atrás aí de heróis, porque a nossa situação é isso. Temos que rezar para parecer um herói. É um milagre, é um herói, e é isso que levaram a gente, infelizmente, né? E é claro, observando toda essa tendência, a gente traz aqui a informação do John Textor, né, que ele falou ontem na Zona Mista, a respeito do Nilton Santos, que independente da negociação do Ryan, as diretorias já conversam e pode ceder o estádio para o Vasco, de forma que não envolva nem mesmo essa negociação. Independente de Ryan, o Vasco pode ter o Nilton Santos cedido aí pelo John Textor para as próximas temporadas, em que o projeto de ampliação reforma de São Januário aconteça. E observando no sistema de aprovação no Rio, até então, eu falo para você, o problema é a comunicação. Aí o Pedrinho é cobrado, o outro é cobrado, o fulano é cobrado, porque a comunicação do Vasco é uma porcaria. E eu vou falar para você, até hoje ninguém informou mais nada sobre os processos de aprovação de projeto na prefeitura, como que está o projeto executivo de São Januário, como que está esse planejamento. O Pedro Duarte já mandou um ofício para perguntar algumas questões, o vereador cobrando, né, respostas, e a comunicação, fica difícil, né? Aí a gente vai cobrar quem agora? Quem eu cobro, porque até agora não se posicionaram a respeito de um projeto arquitetônico concluído? Eu vou até quem? Ao Pedrinho. Então, Pedrinho, você vai ser cobrado por conta de incompetência dos outros. Eu acho que desgasta você. Se está difícil, pode mudar. A torcida do Vasco clama por reformulação. Se tiver que fazer reformulação interna também, ok. Você vai ser aplaudido pelo torcedor. Quanto mais reformulação tiver, mais o torcedor vai ficar satisfeito, seja lá qual setor. Aí beleza, vamos lá, eu como torcedor vascaíno, olhando aqui para você, que é torcedor que está do outro lado, confirmo para você, se não tiver um projeto aprovado, no mês de dezembro, aprovado na prefeitura, um projeto executivo pronto, arquitetônico pronto, com todas as plantas técnicas, com todos os alvarás na mão, né, as licenças, São Januário não entra em reforma em menos de 6 meses, pô. Aí eu vou falar para vocês, quem a gente cobra? Aí sobra para o Pedrinho, que talvez não tenha nada a ver com isso, que não entende bulhunfas de obra, de projeto, ou até mesmo não é ele que tem que se comunicar. Então, pelo amor de Deus, Vasco, vou falar Vasco porque é um grupo, um corpo, né? Porra, não está tendo condição, nem dentro nem fora de campo, está muito difícil, cara, está muito complicado. Enfim, e a gente vai cobrar. Eu vou deixar com vocês aqui a minha cobrança, não vou falar nem pergunta porque eu vou cobrar. O técnico Rafael Paiva a respeito da coletiva, né, da partida pós-jogo, foi um desabafo junto com uma cobrança, junto com várias coisas. O Marcelo Santana estava presente, né, na sala de coletiva e a gente também fez a cobrança direcionada a ele, né, a um 2025 com uma alta reformulação para quem sabe brigar por alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. E claro, no final desse vídeo eu peço para você que está aí do outro lado, se você puder ajudar o nosso canal a fazer essas coberturas, essas cobranças, fazer o nosso trabalho da forma que a gente faz, né, sem passar pano para ninguém e falar aquilo que ninguém fala. Eu vou deixar esse Pix aqui, esse Pix é do canal e você ajuda nossas coberturas, né? As viagens são muito caras, agora a gente vai para Fortaleza, vamos fazer a cobrança que tiver que ser feita e claro, se você tiver uma ajuda considerável, eu mando para vocês a camisa do canal, tá? A camisa do canal aqui é uma troca para você. A gente não está aqui querendo dinheiro, a gente está aqui para cobrir, né, o Vasco em si, aí algumas coberturas são pesadas e o Pix está aqui embaixo. Se você puder ajudar e dependendo da sua contribuição ao canal, se for considerável, eu mando uma camisa do Vasco do canal com a Cruz de Malta para você, exclusiva. Eu entro em contato com você aqui através, deixa sempre o número do seu telefone no Pix para a gente saber, né, em quem a gente vai entrar em contato. Então, tá aqui embaixo, se você puder ajudar as nossas coberturas, tem aí Cuiabá, tem, enfim, outros jogos fora de casa importantes para a gente mostrar que nós vamos cobrar, está em cima da diretoria, está em cima do técnico Rafael Paiva, está em cima do elenco e muito mais. Queria agradecer a sua presença no vídeo, muito obrigado e, claro, permaneça para mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. O campo fala, né?
Uma equipe que está lutando por 2 títulos, coloca uma mão na taça, e uma equipe que não tem muitas perspectivas, a não ser a pré-Libertadores, que você acaba de falar, que tem chances por conta de títulos de equipes qualificadas. Para 2025, é claro que se a gente quiser brigar por algo maior, o exemplo está agora na equipe do Botafogo. Uma grande reformulação será inevitável. Mas eu queria saber o seguinte: referência técnica no elenco. Você tem Dimitri Payet e o Felipe Coutinho como um dos mais otimizados nessa questão. Só que o Felipe Coutinho nunca está pronto. Passou anos, meses se preparando e nunca se encontra fisicamente apto. O elenco também, às vezes, abaixa muita intensidade diante de vários cenários, né? Na partida, não só contra o Botafogo, como nas demais, que a gente vem observando isso. Até tomou empate, foi apertado contra o Bahia, quase levou o empate ali no final do jogo. Eu queria uma análise sua a respeito dos profissionais que trabalham exatamente nessa questão física do elenco, que é muito questionada pela torcida, e eu queria saber como você analisa esse trabalho, como que ele está sendo feito na visão do Rafael Paiva, observando no cenário que eu coloquei. Jogadores, referência técnica, nunca preparados. Não, eu não concordo. Eu acho assim, o campeonato ele é pesado para todo mundo, né? A gente viu o Botafogo ali, tem jogadores que saíram porque não aguentaram também o jogo. Então é pesado para todo mundo. Eu acho que está muito pesado para todo mundo. É um campeonato que você não consegue respirar. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com ele aqui. Eu acho que quando o Coutinho está bem, ele nos ajudou, já tem gol, é um jogador diferente, é realmente essa referência técnica, né? Mas a gente também não pode ultrapassar o limite do corpo dele, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. A gente sempre tem um excesso de preocupação com o Coutinho, porque a gente não pode lesioná-lo, né? Então, ele pegou jogos pesados, jogo na chuva, 2 jogos seguidos na chuva. Então, se tem todo um cuidado com ele. Acredito que é muito profissional o nosso setor de performance. A gente conseguiu levar aí a competição, chegando na fase final. Os jogadores que estão no DM, a grande maioria são por traumas, né? Não são por lesões musculares, são traumas. A gente teve o Paulinho, teve o Jair, teve o Adson, então foram todos traumas, não foram lesões por estresse muscular. Então acredito que a estrutura do Vasco ela é muito boa, muito boa. Acredito que o calendário realmente é muito difícil. É muito difícil você manter todo mundo em alto nível o tempo todo. O nível do jogo é muito alto no Brasil. A gente vê os jogadores que vêm de fora aqui, tem muita dificuldade de jogar. É muita pressão na bola, é marcação alta. Lógico que a gente gostaria de ver jogos com mais qualidade técnica, né? Mas o jogo é muito competitivo aqui no Brasil, então fica muito pesado. A gente tem que ter paciência, principalmente com o Coutinho. Mas acredito demais ali no setor do Vasco e eu acho que a gente está levando muito bem até o momento.